Olá! Nessa análise a gente vai mergulhar fundo em umas forças bem poderosas que estão assim redesenhando o nosso mundo. Com base no trabalho de Maria Cecília Spinaforgias, vamos tentar entender essa relação super complexa entre a globalização e a tal crise do Estado-nação. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, é a pergunta de US$ 1 milhão. Quem é que realmente governa o mundo hoje? Durante séculos, séculos mesmo, a resposta para essa pergunta era bem simples. O grande protagonista da política mundial era, sem sombra de dúvida, o Estado-nação. O Estado-nação não surgiu do dia para a noite, né? Ele se consolidou como ator principal num processo histórico bem longo, centralizando o poder e passando por cima tanto dos senhores feudais ali no local, quanto de entidades maiores, supranacionais, como o Sacro Império Romano-Germânico. E o que definia esse ator? Bom, eram alguns elementos-chave: soberania total sobre um território, leis que valiam para todo mundo por igual, uma administração centralizada e algo crucial, a criação de uma identidade nacional que unia as pessoas. Foram justamente esses pilares que fizeram dele a estrutura política dominante por tanto tempo. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. A gente vê a consolidação lá no século XIV, a parte teórica no século XVI e o auge do poder no século XX. Mas o ponto fundamental para a nossa discussão é este aqui. Nos anos 70, alguma coisa muda. É quase um consenso que é nesse momento que começa uma crise que desafia essa autoridade até hoje. E essa crise pode ser entendida como uma metáfora muito boa, a de um aperto duplo. É como se o Estado-nação não estivesse mais sozinho no palco. Ele está sendo, literalmente, espremido por duas direções opostas ao mesmo tempo. E visualmente, o conflito é mais ou menos esse. De um lado, a gente tem a pressão que vem de cima, que são as forças supranacionais, pensa em organizações globais, no capital que não respeita fronteira nenhuma, e do outro lado, vem a pressão de baixo, das forças infranacionais, como as identidades locais e aquele desejo por mais descentralização. Certo, então vamos analisar a primeira metade desse aperto. Vamos explorar essas forças poderosíssimas que operam numa escala global, ou seja, que estão acima do Estado-nação. Dá para a gente ver esse poder em, digamos, 4 camadas. Primeiro, as organizações multilaterais, como a ONU, a OMC, que acabam impondo regras e limitando a autonomia dos países. Segundo, os blocos regionais. O exemplo clássico é a União Europeia, que criam soberanias compartilhadas. Terceiro, as corporações transnacionais, gigantescas, com estratégias que simplesmente ignoram fronteiras. E por último, o capital financeiro global, que se move de um lado para o outro do planeta instantaneamente, muito além do controle de qualquer governo. E olha que interessante essa citação direta da fonte. Ela diz que a lógica dessas empresas não está condicionada por razões de Estado, mas sim pela busca de mercados atraentes. Isso ilustra perfeitamente como os objetivos desses gigantes globais muitas vezes existem num universo totalmente paralelo aos interesses de um país específico. Agora vamos para o outro lado do aperto. Vamos ver como o Estado também está sendo desafiado, só que agora de dentro para fora, dentro de suas próprias fronteiras. E essa outra citação do texto resume a ideia de forma brilhante. A autoridade do Estado está sendo solapada por dentro por entidades subnacionais e forças centrífugas como o tribalismo. Ou seja, o poder central está perdendo a cola que mantinha tudo junto. E essa pressão interna aparece de várias formas. A gente tem o que o texto chama de tribalismo, que é essa tendência de grupos se definirem mais pela sua etnia ou religião do que pela identidade nacional. Tem também o nacionalismo étnico, como no caso dos bascos e catalães na Espanha, que querem formar suas próprias nações. E, por fim, um fenômeno chamado localização. No mundo cada vez mais conectado e global, as pessoas buscam raízes em comunidades menores, transferindo seu poder e sua lealdade para as cidades, para as províncias. E aí, o que tudo isso significa para o futuro? Bom, como era de se esperar, não existe uma resposta fácil. Na verdade, existe um debate intenso, gigante, entre os especialistas sobre qual vai ser o desfecho dessa crise de poder. Esse quadro aqui resume 3 visões principais sobre o assunto. Tem a visão mais radical, do Kenichi Ohmae, que basicamente diz que o Estado-nação já era, ficou obsoleto. Tem a do Peter Drucker, que viu uma transição, sabe? O Estado não some, mas começa a dividir o poder. E tem a visão crítica do Eric Hobsbawm, que reconhece essa erosão, mas defende que o Estado ainda é uma ferramenta essencial para a gente lutar contra a desigualdade. Isso tudo nos leva à preocupação central de todo esse processo que o texto destaca muito bem. Se o poder está se movendo para essas novas estruturas internacionais,
A grande questão, a grande preocupação é como é que a gente garante uma gestão democrática disso tudo? Pensa bem, se o poder está saindo das mãos dos estados nacionais, que historicamente foram os veículos da democracia, como a gente pode garantir a participação popular, a responsabilidade democrática numa escala global? Essa é talvez a pergunta mais importante que essa nova ordem mundial coloca na nossa frente.